Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Vamos voltar, né? O ciclo das Parashiot em si, né? Porque a gente deu uma pausinha breve semana passada por causa de Purim, a gente fez aquele negócio um pouquinho diferente. A gente leu quase a Megillah inteira juntos, né? Para mim foi um processo bem interessante. Mas antes de começar, que eu estava falando aqui pro pessoal, eu queria dedicar a duas pessoas muito, bom, para mim importantes pessoalmente, outra importante para o mundo. Um grande amigo aqui da comunidade vai viajar, vai passar um tempo fora, morando fora, e eu queria dedicar isso tudo à viagem, que seja tudo bem, que dê tudo certo, que seja exatamente, na verdade, que seja melhor do que ele está pensando, e que a viagem seja boa, do Ehud Alon Ben Avraham. E também lembrar da memória, fazer um réspide aqui também pro Rabbi Haim Kanievski, que faleceu esse ano, dia 18 de março agora, ele nos deixou com 94 anos. E como eu tava falando aqui, pessoal, é inacreditável assim, o tanto que esse homem estudou, o tanto que ele se dedicou a Torá, o tanto que ele foi importante para a comunidade judaica. Então, assim, eu humildemente dedico isso à memória dele também, esse estudinho aqui, pra gente poder seguir um pouco e lembrar dele também, tá? E também, antes de começar a Parashá em si, né, eu vou ler a Parashá, vou ler um pedacinho da Parashá. Hoje a gente vai falar de Shemini, né, Parashá Shemini. Mas o foco hoje é numa expressão que o Urashi traz, na verdade. Então, a gente vai ler o pedaço da Parashá só para contextualizar o Urashi, e depois a gente volta para a Parashá de fato, né? Porque a discussão que o Urashi traz é muito interessante e vale a pena a gente talvez tentar entender as mensagens que tem curtos períodos de tempo, né? Eu vou dar uma lida aqui e a gente fala um pouco sobre a Parashá aqui. Número 1, logo no sétimo passuque da Parashá, ele fala: e Moshe disse a Haron, chega-te ao altar e faz tua oferta de pecado e a tua oferta de elevação, e faz expiação por ti e pelo povo, e faz o sacrifício do povo e expia por ele, como Hashem ordenou. E aí o Rashi acha estranho a ideia do chega-te ao altar, né? Como se ele não soubesse que ele precisava chegar perto do altar para fazer essas coisas. Mas ele chega numa conclusão diferente. Ele fala que Moshe, Urashi ali embaixo, está dizendo chega ao altar. Moshe usou essa expressão, pois Aharon estava envergonhado e temia ir até lá. Ele estava envergonhado de quê? Né? Essa é a primeira coisa. E depois Moshe diz para ele: por que você está envergonhado? Foste escolhido para fazer isso. Então você foi escolhido especificamente para fazer isso. E aí que vem a situação estranha aqui. É uma discussão estranha, né? Inclusive, existe uma analogia feita aqui por alguns comentaristas quanto à história de uma moça que fica envergonhada de se casar com um rei, né? Ela foi escolhida para casar com o rei, e a irmã dela vira e pergunta: por que você tá envergonhada, né? Você foi escolhida para seguir esse caminho, né? Você não devia ficar envergonhada. Quem foi escolhida foi você, né? Você não está indo porque obrigaram, qualquer coisa parecida, né? Então Moshe diz a Aharon que ele foi escolhido para fazer isso. Mas, e de novo, isso aqui é a inauguração do Mishkan, né? A inauguração do tabernáculo que está acontecendo aqui, né? Já é o 8º dia, a Parashá começa dizendo que é o 8º dia da inauguração. E essa é uma Parashá muito emblemática também, porque a gente está falando de Aharon aqui no começo, mas é justamente a Parashá na qual os filhos de Aharon morrem, né? Os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, passam por todo um processo e eles acabam se perdendo, vamos dizer assim, no meio do caminho, e esse caso aí do fogo estranho acontece, né? Mas o que quer dizer Aharon ser escolhido para isso? Porque se a gente pensar bem na função do Kohen Gadol, né, que é o caso de Aharon, ele faz muito mais dentro do Mishkan do que isso, do que esses sacrifícios. A função dele é muito maior, né? Se a gente fosse, né, dizer assim, que ele, horas de trabalho, ele provavelmente trabalhava 60 horas por semana. Então, o que ele devia cumprir no Mishkan é muito mais do que isso, não é só isso. Fica parecendo meio estranho mesmo, a ideia de que Aharon foi escolhido só para esse momento da inauguração. E aí, como eu disse, essa Parashá cita a ideia desse episódio famoso dos filhos de Aharon, né? Que é muito conhecido, mas é uma coisa muito complexa de tratar, né? É um assunto difícil, é um assunto complicado, né? Mas a Torá chama
a oferta deles de fogo estranho, né, justamente no dia da inauguração. E o que acontece quando eles oferecem esse fogo estranho? Eles morrem na hora, é instantâneo, e meio que tem um processo de luto pelo qual Haron não passa, porque logo em seguida Moshe vai falar, não, pega eles lá, traz eles para fora e vamos tocar o barco, né? E eu já falei isso antes algumas vezes e é bom sempre repetir essa ideia. Quando a gente chega em Bamidbar, ou quando a gente chega em Vaikra, no caso, que é o livro de Levítico, e Bamidbar, que é Números, a gente tem uma divisória clara entre um livro mais de Alahá, um livro mais de leis, e um livro mais de Agadá, um livro mais de histórias. Então, quando eles invertem os papéis, é muito importante a gente ver o que é que está acontecendo, porque a mensagem é mais importante nesses casos, né? Então, a gente tem essas mensagens aí de uma história, a gente tem duas histórias no caso, nesse pequeno trecho aqui de uma paraxá logo no começo. Então, a gente pode olhar e tentar entender essa situação da melhor forma possível por causa dessas diferenças, tá? E aí no número 2, que aí já é o começo da paraxá, aliás, é o segundo capítulo da paraxá, que fala sobre a história dos filhos de Aharon. Então, os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles. E puseram sobre eles incenso e ofereceram diante de Hashem um fogo estranho, que não lhes for ordenado. E saiu fogo de diante de Hashem e os queimou e morreram diante de Hashem. Tá? Então aqui é uma situação bem complicada, né? E sempre vem a pergunta, né? Todo mundo faz essa pergunta. De onde que eles erraram, né? O que eles fizeram errado? Por que eles morreram, né? Foi um exagero? Não foi um exagero, né? A gente vai falar dessas perguntas hoje, mas o foco é em outra, uma pergunta diferente. Eles fizeram alguma coisa certa? Ou eles só fizeram coisa errada? Teve alguma coisa certa que eles fizeram? E o que foi certo que eles fizeram? Né? Eles morreram, o que indica claramente que eles fizeram algo muito errado, né? A questão é que para entender o que eles fizeram certo, a gente realmente tem que passar por aquilo que eles fizeram de errado, tá? E o Or HaChaim, ele se incomoda justamente com a expressão que inicia esse capítulo, que é meio que uma reapresentação de uns caras que a gente já conhece, tá? Por que a Torá tem que apresentar Nadav e Avihu de novo? A gente já sabe que eles são filhos de Aharon. Por que fala os filhos de Aharon, Nadav e Avihu? A gente já sabe quem é, né? E a gente sabe que não é comum a Torá repetir certas coisas. Então por que repetir isso aqui? E essa é a pergunta que ele faz. E aí ele responde da seguinte forma no número 3. A Torá estaria explicando a natureza dupla do erro cometido de Nadav e Avihu. A gente vai focar só no primeiro, que é o que interessa pra gente. Eles eram Kohanim e sentiam um grande desejo pelo serviço no tabernáculo. É por isso que a Torá introduz esse capítulo com a expressão Benei Aharon. Tá? Então o que o Or HaChaim está dizendo aqui, né, e o que o Netziv, no caso, no Emek Davar, ele cita uma ideia muito parecida. Ele diz que a Torá cita essa ideia de quando eles levam fogo, que é uma coisa muito além do físico. Eles não estão levando só o fogo físico que está ali pegando fogo, eles estão levando um fogo dentro deles também. Tem um aspecto espiritual envolvido aqui também. Então eles vieram, segundo o Netziv, com esse fogo brilhante dentro deles e se colocaram diante de Hashem assim. Então a Torá estaria dizendo que mesmo que isso tem o costume de ser uma coisa boa, nesse momento não era. Porque eles estavam tão entusiasmados que eles exageraram. Não é o mandamento agora, não é exagerar. O mandamento agora é você seguir a regra. Certo? E esse que foi o erro. Tava ha-avodá. Então, o desejo pelo serviço, o desejo de servir a Hashem. Certo? Então, eles exageraram esse processo e por isso eles foram eles receberam essa punição. E essa é uma coisa muito difícil da gente entender, porque fica parecendo aquelas conversas de entrevista de emprego, né? Me fala aí um defeito seu. A pessoa fala assim, não, eu me importo demais, ou eu sou muito perfeccionista. Fica parecendo uma coisa dessa, né? E pior ainda, se a gente olhar os Midrashim, né, e na Gemara e no Talmud, as discussões são completamente diferentes, são uma discussão intensa sobre esse assunto, né? E nenhuma delas cita essa ideia do Or HaChaim, nem do Netziv, no caso. As sugestões são bem diferentes, talvez eles, né, tanto que logo depois, quando Moshe fala para Haron Moshe vai falar para Haron que Haron não pode entrar alcoolizado no mexicano. Então, isso traz a ideia de que a gente talvez
tivesse um caso de que eles estavam bêbados ali, e esse que foi o erro. Eles fizeram uma coisa meio errada e tudo mais porque eles estavam bêbados, né? Outros dizem que eles fizeram porque eles se achavam no direito de tomar aquela posição, né? Que Moshe e Aaron já estavam mais velhos e que era o momento deles mostrarem o serviço deles, vamos dizer assim, né? E assim por diante. Em lugar nenhum Hazal usa essa ideia do Arahaim nem do Netziv, tá? Essa história de que a ideia foi servir Hashem. Né? Como é que é possível dizer uma coisa completamente diferente nesse caso? Né? Não seguir a nossa tradição. Como é que você cria uma situação dessa? E aí a grande questão aqui é, o Arahaim está falando do quê? Ele está falando do que eles fizeram de errado ou da raiz do erro? Ele está falando do Shoresh, ele está falando da raiz. Seja qual for a explicação que você vai seguir, da Gemara, dos Midrashim e tal, o que causou isso foi a vontade de esse fogo que estava demais e que não foi levado para o lado certo. Ele não foi focalizado na coisa que deveria fazer. Ele focalizou em tipo assim, vou fazer um, sei lá, eu só tô dando um exemplo aqui, tá? Vou fazer um show muito bonito, né? Vou fazer um fogo maior que todo mundo. Não é essa a ordem é fazer o serviço dentro dos limites estabelecidos, tá? Então, a ideia do Arahaim é essa. Qual que é a fonte do erro? A fonte do erro é esse amor, vamos dizer assim, exagerado pelo serviço, né? Não é muito complicado esse conceito porque fica parecendo, você não pode amar o serviço, não é isso. É como se todas as forças dele foram voltadas para exatamente isso. E a gente sabe que, né, o Rambam, o Maimonides fala que todas as midot, todas as características, seja amor, seja alegria, tudo isso tem um limite, você tem que tomar cuidado, você tem que andar no caminho do meio. Esse era um caso explícito de caminho do meio. Eles podiam colocar todo o coração, toda a alma, toda a concentração deles nisso, mas para fazer o serviço do jeito que é feito, não para variar sobre o tema. Né? Eles não conseguiram se aguentar, vamos dizer assim, certo? Eles estavam tão felizes que não seguraram, né? Acabaram fazendo bobagem. E a lógica aqui é que eles deviam ter se contido mesmo. Tá? Mas a fonte é essa Ta'avá Ha'avodá. A gente sabe Ta'avá, essa ideia de desejo, não é uma palavra muito boa normalmente. Tá? O que eles fizeram de certo então, se essa é a raiz? Voltando para a pergunta, né, principal. Eles prezaram por aquele momento. Isso é certo. Eles tinham esse entusiasmo, esse fogo interno que fez com que eles quisessem, mais que tudo na vida deles, participar daquele momento. Né? Só que eles tinham que controlar essa zerizuta, esse entusiasmo, porque todas as midot, de novo, em excesso, podem causar um problema. Todas as nossas características, menos a humildade. Né? A humildade pode ser exagerada, vamos dizer assim. Isso é o Maimonides que está falando, não sou eu. Né? Então, eles deviam ter direcionado essa energia para o serviço que segue a regra. Não para o serviço ao Deus dará, ou como eu falei no começo, variar sobre o tema. Né? Então, é isso que a gente enxerga aqui, seguindo a ótica do Arahaim e do Netziv. E é engraçado que a Haftará dessa Parashá, não dessa semana, tá? Essa semana a gente tem a Haftará do Shabbat Pará, tá? Da leitura da Pará do Mar, da vaca vermelha, por causa da época do ano. Tá? Mas em geral, a Haftará de Shemini é outra. Tá? No caso, a que vai ser essa semana vai ser Yehezkel, né? Vai ser Ezequiel, mas em geral, normalmente é Shmuel Beit do capítulo 6. Tá? Então eu botei aí só pra gente dar uma lida, porque a Haftará dessa semana tem um reflexo desse aspecto também. Tá? Qual que é o reflexo? Vamos lá. Número 4, Shmuel Beit, primeiro no 16, depois a gente pula um pouquinho pro 20 e 21, no capítulo 6. E aí, quando a arca, isso foi quando Davi Amélia recuperou a arca da aliança, tá? E quando a arca de Hashem estava chegando à cidade de David, Michal, filha de Shaul, Michal era casado com David na época, né? Estava olhando pela janela e ao ver o rei Davi dançando e saltando diante de Hashem, o desprezou em seu coração, né? A palavra da moda hoje para isso é cringe, né? E Davi voltou para abençoar sua casa, isso já depois da festa toda, e Michal, filha de Shaul, vocês estão percebendo qualquer semelhança é mera coincidência, como diria o outro, né?
saiu ao encontro de Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel hoje, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como se descobre um vadio qualquer. Ou seja, você estava agindo que nem um maluco, né? Você estava agindo que nem um qualquer. Olha a resposta que Davi dá. Davi disse a Michal: perante Hashem, que escolheu a mim no lugar de teu pai e de toda a sua casa. Michal era filha de Shaul, que era rei antes de Davi, né? Ordenando-me chefe sobre o povo de Hashem e sobre Israel, sim, perante a Hashem eu dançava. E aqui é complicado, né? Fica aquele clima meio esquisito, assim, quando você vê um casal brigando, assim, né? Porque parece um casamento normal aqui, não é não? Ela critica o marido, ele não se segura e acaba falando mal do pai dela, né? O problema aqui, e de novo, né? O problema que a gente tem aqui são os nossos dois personagens. E, mais uma vez, os nossos personagens são seres humanos. Eles têm capacidades especiais, mas eles continuam sendo seres humanos, continuam errando, continuam fazendo bobagem. A questão é que são Davi Amélia e Michal, né? Esse não deveria ser o tipo de conversa que eles têm, e mais ainda, que eles deveriam ter. E mais ainda, que tipo de conversa é essa que tem que ser registrada no Tanar? Parece uma briga de casal normal e não tem por que o Tanar ficar falando disso. Se falou é porque isso aqui era incomum. Isso é uma coisa que não aconteceu. O que aconteceu nessa história aqui? Né? Por que essa DR, vamos dizer assim, está sendo contada no Tanar? E mais ainda, por que Michal é chamada duas vezes de Michal Bat Shaul, né? Por que ela é chamada de Michal filha de Shaul? Cita o pai como foi na Parashá. Né? Como é que foi na nossa Parashá? Os filhos de Aharon, Nadav e Avihu. Mesma coisa. Né? E o Radak ele explica que tem muito mais informação nesses 3 passuquim aqui do que a gente pode imaginar. Vou puxar uma delas só, tá? Quando ele explica que Michal era Bat Shaul. O que quer dizer isso? Bom, a gente falou de filho de Aharon, citando a Amidá desse entusiasmo para trabalhar dentro do serviço. Qual que é a grande Midá de Shaul HaMelech? Qual que é a grande característica? Ele tinha 2 grandes características. A primeira e maior delas era Sniut. Ele era um cara modesto. Tá? A segunda é a humildade. Ele também era um Anav. Né? Ele era Anav Etsnua. Ele era humilde e modesto. Tá? E o que é que Michal tá falando assim? Nossa, você passou vergonha. Não é isso que ela tá falando. Tá? Eu vou explicar isso mais uma vez. A Torá pega certas coisas, certas coisas que a gente faz e amplifica. Então fica parecendo que é muito maior do que é de fato. Tá? É como se fosse a visão de Deus. Então Deus vê a coisa e ele está explicando isso pra gente. Tá? O que é que Michal está dizendo? Está dizendo que o reino do pai dela foi melhor do que de Davi, mais ou menos. Né? Porque para ele seria impensável agir da forma com que Davi agiu. Já que existe um nível de dignidade que um rei tem que manter. E esse nível passa por essa modéstia. Que Davi não teve, porque ele estava dançando loucamente. Tá? Ela está dizendo o quê? Que ela foi treinada e ela está acostumada a ver as coisas dessa forma. Shaul cometeu seus erros, sim, mas ele vai ficar para nossa história e continua assim como um tzadik. Ele não é um qualquer. Tá? E é excepcional quando a questão é tzniut, quando a questão é modéstia. E Michal herdou essa característica. Ela era também muito modesta. Então para ela ir falar com Davi é porque aquilo ali passou de um limite que ela nunca nem tinha concebido, entendeu? Então ela estaria dizendo para Davi como é que você pode ir contra tudo o que eu acredito. E qual que é a resposta do Davi? Davi aponta, basicamente, né, fica parecendo que Davi apontou dele e falou assim, foi por isso que Hashem me escolheu no lugar do teu pai. Né? Só que ele está entendendo a grande característica de Shaul e da família da esposa dele, no caso. Ele respeita isso, vamos dizer assim, mas ele é como se ele tivesse dizendo o seguinte, que uma coisa, juntar muito de uma coisa boa também pode ser ruim. Né? Se você come muito uma comida boa, você passa mal. Então a gente tem que sempre fazer a pergunta: onde que essa ação que para mim é um padrão cabe? Esse é o momento que cabe essa ação? Porque, de novo, eles estavam recuperando uma coisa importantíssima.
O que era mais interessante no momento? O que era mais justo de se fazer no momento? Era ficar quieto ou demonstrar uma alegria? Se o rei estava pulando de alegria, imagina o povo. Né? Então, eu posso ser tão ligado a uma característica, a uma midá específica, que isso me impede ou me atrapalha de fazer uma coisa que eu deveria estar fazendo no momento. Tá? Às vezes você tem que fazer uma coisa que vai contra a tua natureza. Porque você tem que fazer. Ah, eu sou um cara muito preguiçoso, eu preciso dormir 10 horas por dia, vamos dizer assim. Mas você vai ter que virar a noite hoje estudando porque você não estudou o suficiente ou porque você acha que ele não estudou o suficiente, qualquer coisa parecida. Porque o negócio é amanhã. Tá? Então, essa é a lógica tem aqui. Você tem que às vezes exagerar para um outro lado ou passar por cima de uma coisa que você acha que é normal, porque aquilo ali naquele momento às vezes não é normal e vai atrapalhar a situação. Tá? Davi está dizendo que ele entende o que ela quer dizer. Tá? Mas esse não é o momento de exagerar na modéstia. E ele termina o passuco falando: eu vou dançar assim diante de Hashem. Esse é o momento de dançar de alegria, de não se restringir na sua alegria por causa da modéstia. A modéstia, tzniut, tem que dar passagem para simcha aqui, para alegria. Então a gente tem essa conexão entre o episódio da Haftarah, tá? Com David e Michal, e o episódio da Parashá, que envolve Nadav e Avihu. Os dois erram, vamos dizer assim, né? Tanto Michal quanto Nadav e Avihu. Mas eles também fazem uma coisa certa. Nadav e Avihu tinham esse desejo, tinham esse entusiasmo, né? Eles queriam servir Hashem, e isso é positivo. Mas eles tinham que ter segurado um pouco a rédea para não exagerar e descumprir a regra. Né? Eles tinham que ter focado as energias. E Michal tinha essa midá que é sensacional e que infelizmente está sumindo do mundo, a questão da modéstia, a tzniut. E ela estava preocupada com a dignidade do reino do marido, com a dignidade efetivamente de Israel. Mas ela foi longe demais. Uma coisa é ela ter ficado incomodada, outra coisa é ela ir lá e tentar falar que ele fez errado. E a gente acaba vendo isso no meio das nossas vidas também. Muitas vezes a gente gosta tanto de fazer uma coisa dentro do judaísmo, por exemplo, que o judaísmo vira aquela coisa. Tá? O judaísmo não se limita a uma coisa só. A conexão é essa que tem aqui. Ambos fizeram uma coisa certa, mas faltou uma perspectiva da Torá, no caso. O equilíbrio e a questão de ser guiado pela Allahá. Tá? Então a gente aprende deles que tem sim que ter zerizut, tem que ter o entusiasmo, tem que ter a tzniut, tem que ter a modéstia. Mas você tem que seguir as diretrizes da Torá, porque se você for modesto demais, o que vai acontecer? Num momento de alegria, você vai ficar lá. E aí não é alegria genuína? Não é. Você nunca vai sentir alegria genuína se você se recobrir do negócio. Né? Porque exageros também são ruins, mesmo de uma midá boa. Por isso que historicamente, quando a gente tem movimentos envolvendo movimentos dentro do judaísmo, na verdade, que seguem as diretrizes da Torá, como o Mussar Movement, né, o movimento de Mussar, que no começo dos anos 1800, tiveram pessoas gigantescas que participaram, o Rabbi Israel Salanter, que eu cito aqui o tempo inteiro. Né? Mas mesmo assim ainda existe uma oposição, e até bem forte. Tá? Só que isso é positivo, porque significa que a gente tem essa ligação com esse eixo, com esse fogo, tá? Esse entusiasmo, com essa ideia de mudança. A gente também quer ter certeza que o caminho que estaria sendo seguido ali não é o mesmo caminho que foi seguido por Nadav e Avihu, que é novo, mas não é estranho. E essa tem sido nossa forma de ver as coisas. Então existe a oposição ferrenha, porque aquela coisa tem que ter o valor de fato. Tá? Mas esse fogo pode ser de fato a diferença também entre a grandeza e a mediocridade. Tá? Tem uma carta muito legal escrita pelo Razonish, né? Que ele foi professor de um aluno, de um jovem que estava querendo entrar para um yeshivá já, e eles pediram uma carta de recomendação para o Razonish, basicamente porque eles estavam preocupados com o menino, porque ele era muito imperativo, ele dava muito problema e tudo mais, né?
estavam um pouco preocupados com o rapaz. E o Razonish basicamente fala que ele era um rapaz brilhante e doce, só que ele está distraído pelo Yetzer Hará dele. Né? E ele está seguindo o caminho trilhado pela maior parte das pessoas inteligentes nesse mundo. As pessoas que têm grande potencial de inteligência, segundo o Razonish, seguem um caminho de meio que distraídos. Né? Então, ele diz, vocês têm que cuidar bem dele. Porque é só nessas pessoas que é possível você encontrar a grandeza verdadeira. O potencial dele, segundo o Razonish, era impressionante. Tem até me lembra uma história do que meu pai me contou, que o cavalo, a diferença entre o cavalo rápido e o cavalo lento, né? O cavalo rápido, quando sai da pista, ele pode ir até muito longe para fora da pista, mas ele também volta rápido. Mesma coisa aqui. E aí o Rabbi Elhanan Wasserman, ele escreveu um pequeno texto sobre os ídolos dos nossos tempos, vamos dizer assim, né? As idolatrias dentro dos nossos tempos, nos últimos 100 anos, segundo ele. E aí ele cita algumas ideias, né? Ele escreve o seguinte, ele escreve: o iluminismo de Berlim, muitas vezes a ignorância de Berlim, segundo ele, prometeu uma grande salvação. Logo que a brisa do liberalismo começou a soprar, os judeus foram os primeiros a dar apoio. Quando o liberalismo deixou a cena, esses viraram para o comunismo, para a democracia, para outros ismos que estão por aí, que inundaram as nossas gerações com grande força. Para esses ídolos, eles sacrificaram sangue e dinheiro, e no fim foram traídos por eles. Nenhum justificou a fé neles colocadas. E aos poucos, eles somem e morrem. Não os judeus, os ismos dele. Tá? Então, assim, há muito tempo atrás a gente via algumas pessoas hoje ainda, de fato, assim, eu sei que existe eu acredito nisso, vou brigar. Ainda existia há algum tempo atrás essas pessoas que lutavam por causas de fato, que eram honestas na luta, acreditavam naquilo de fato, e não é só porque queria estar certo ou não queria estar errado ou qualquer coisa parecida. Lutavam. Era muito mais comum antigamente. Né? A gente está num momento mais de apatia, vamos dizer assim, nesse sentido, porque as pessoas não se envolvem de fato com nada, elas só não querem estar erradas. Tá? A ideia hoje é muito de discutir bobagem. Né? As gerações de hoje planejam, mas ficam só nos planos. Vou ter uma vida maravilhosa quando eu decidir parar de olhar o Instagram e fazer alguma coisa. Tá? Porque é absurdo, assim. Tem pessoal, né? Então, a gente tem exemplos, inclusive, de apatia no Sefer Shmuel. Tá? Quando o Aron foi tomado pela primeira vez, né? O Aron, que a gente acabou de ler, o Aron HaKodesh, que foi recuperado aqui no número 4, foi recuperado pela primeira vez lá no número 5, no primeiro livro de Samuel, tá? E aí o Malbim explica uma coisa muito interessante. Ih, eu não botei a explicação do Malbim aí. Bom, tá, vou ler aqui que eu tenho separado aqui. Mas o capítulo diz o seguinte. E a gente, o povo, no caso de Bet Shemesh, fazia a colheita do trigo no vale. Levantando os seus olhos, viram a arca e se alegraram ao vê-la. Tá? Então eles ficaram felizes de ver a arca voltando. Mas o Malbim diz o seguinte, depois eu mando direitinho o corrigido para vocês, tá? Eles não se alegraram de fato. Se tivessem o feito, teriam abandonado seu trabalho e acompanhado Aaron até o seu local de descanso. No lugar disso, a alegria foi de alguém que vê algo novo, algo que nunca tinham visto antes. Então foi tipo, que legal, eu nunca vi isso. Isso é apatia, não é Nadav e Avihu nem Michal. Porque Michal não ficou lá, né? Não vou fazer nada. Ela tentou fazer alguma coisa. Nadav e Avihu também. Como é que a gente resolve essa dicotomia, no fim das contas? Como que a gente aprende a ser de uma forma saudável, como Nadav, Avihu e Michal, né? Porque eles exageraram. Como é que a gente aprende a superar essa apatia, vamos dizer assim? O maior antagonista desse fogo do entusiasmo, vamos dizer assim, é o pensamento de que eu posso resolver isso amanhã. Amanhã eu faço. Né? Eu não preciso fazer agora. Tá? O que acende o entusiasmo na vida das pessoas é um senso de urgência. Eu preciso fazer isso agora. Né? Se nada me faz focar no que eu estou fazendo aqui e agora, eu nunca vou ter esse entusiasmo por nada. Amanhã eu faço, deixa pra lá. Né?
E aí tem esse Pirkei Avot muito famoso, né? Do 1.14, né? No Perek 1, no Mishnah 14, no número 6, que fala, que foi uma pergunta muito simples: se não for agora, quando será? Né? E o Rabi Yonah, ele entende essas palavras, o Rabbeinu Yonah, ele entende essas palavras da seguinte forma: ele diz que pra gente não pensar que você vai fazer as coisas que você deve fazer amanhã. Tipo assim, tem que fazer isso aqui amanhã. Aliás, tem que fazer isso aqui hoje, mas eu vou deixar pra amanhã. Tá? Porque o amanhã pode ser que nunca chegue. Tá? E mesmo que chegue, né, e eu seja capaz de fazer o que eu deixei de fazer hoje, amanhã, eu nunca vou ser capaz de restaurar o momento de hoje. Esse aqui eu perdi. Tá? Então, eu posso rezar amanhã, posso estudar amanhã, mas eu nunca vou conseguir retomar o ontem. Ontem já era, acabou. Sem esse senso de urgência, a gente nunca vai ter foco suficiente para realizar coisa nenhuma. O Rabbi Haim Friedlander, ele fala de uma midá específica chamada Menuchat HaNefesh, que seria tranquilidade de alma. Tá? Ele define um ser humano como vivo de uma forma muito interessante, que eu sugiro que, se possível, meditar sobre o assunto, tá? Sobre essa frase aqui que eu vou ler agora. Ele diz o seguinte: a realidade do presente é como o piscar de um olho, e essa é a realidade total da vida. Temos que espremer de tudo que pudermos disso. A única realidade de fato que existe é agora. Não tem mais nada. O que já foi, o que vai vir, sabe Deus o que é. Nesse momento, aqui e agora, isso é que define a vida para ele. E a gente vê uma coisa muito interessante: as pessoas que vivem em tempos diferentes, por exemplo, baseado em alguns fatores. Por exemplo, tem muita gente mais idosa, mais velha, que costuma viver no passado, né? Fala que eles fizeram há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. E Baruch Hashem pelo passado, porque essas pessoas vivem aqui. Vivem nesse tempo paralelo. E o Rabbi Friedlander, ele diz que você não pode fazer isso. Pensa assim, eu acabei de falar do Rabbi Haim Kanievski, que ainda aos 94 anos ele podia falar assim: não, já tô tranquilo, mas ele ainda estudava, porque ele viveu agora. Tá? Ele disse que mesmo envelhecendo, o Rabbi Friedlander, que o presente é tão real e tão significativo e importante quanto aquilo que foi feito nos anos passados. E é interessante ver, eu tenho um exemplo na minha vida, assim, minha avó, né, minha querida avó, que não vive a vida assim. Ela raramente conta histórias que passaram, assim. Raramente. Ela, no geral, é tipo, vou conversar com ela fala o que ela já fez hoje, o que ela quer fazer, o quanto que ela tá malhando, né, pra onde que ela vai viajar, como é que... São coisas muito próximas, não são coisas... São coisas que ela tá vivendo agora. Ela está planejando as coisas que ela quer fazer, ela está fazendo as coisas que ela quer fazer. E a gente vê nossas missões, esse que é uma coisa que é muito interessante. A gente vê nossas missões de vida como essa coisa amorfa. É uma ideia que está aí no éter, né? Uma coisa assim, eu não sei exatamente o que é, mas ela existe. Eu tenho minha vida para cumprir minha missão. Mas essa não é a data Torá, essa não é a sabedoria da Torá. Né? A gente não tem que ver as coisas desse jeito. Cada dia é um dia novo. Quando a gente levanta, lava a mão e faz o abrahá, al-netlat yadayim, por exemplo, por que a gente faz isso? O Rashba explica que nesse momento, a gente está reconhecendo que a gente é Briah Hadashah, que a gente é uma criação nova. Pelo mesmo motivo a gente faz o Modéani de manhã quando acorda, né? Botei no número 7 aí só porque essa é uma coisa muito interessante. A primeira coisa a ser dita ao acordar é: dou graças perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste minha alma com piedade. Grande é tua fé. Tem umas traduções que eu já vi, grande é a nossa fé em ti. Não é isso que está escrito. Está escrito Rabá emunaterra, grande é a tua fé. A fé de quem? Hashem tem fé? Hashem tem emuná com algo? Tem. O que quer dizer esse final? A fé que Hashem tem na gente. Em que a gente vai entender que hoje é o dia que tem que ser vivido ao 100%.
A fé dele é gigantesca. O Rav Shlomo Wolbe, ele explica que a gente está agradecendo e entendendo o fato de que Hashem devolve as nossas almas, que ele nos deu mais um dia, mais uma oportunidade de avodar, mais uma oportunidade de serviço. E que isso significa que ele tem uma emuná em mim, em você, em todo mundo. Né? Que para ele tem uma tarefa que ele está me dando agora, nesse momento, hoje. Eu tenho tarefas a cumprir hoje. E não é o Matias de amanhã, nem o de ontem que pode cumprir, é o de agora. Tá? E aí, voltando ao Rabbi Friedlander, ele diz que quando a gente é novo, o erro é diferente. A gente só olha para o futuro. Quando eu for mais velho? Quando eu puder dirigir? Quando isso? Quando aquilo? A gente só olha para o futuro. E isso é verdade em todos os sentidos. Seja na Gashmiut, na nossa vida física. Eu vou ter muito dinheiro, vou ter muito trabalho, melhor trabalho. Aí eu vou me aposentar muito cedo. E aí acabou minha vida. Né? Como se vivesse uma vida só de sonhos sem realidade nenhuma. Mas isso também é verdade para a espiritualidade, tá? Porque eu vou ser um tzadik. Hoje não, amanhã. Vou rezar, hoje não, hoje eu tô com preguiça. Hoje já passou a hora, já vou fazer outra coisa. Para de se preocupar com quanto Guemará você vai estudar na tua vida e aprende essa linha de texto que está na tua frente. Tem um texto na tua frente. Tem alguém falando alguma coisa para você na tua frente. Tem a Torá para estudar na tua frente. Por que você está pensando e idealizando um mundo no qual você vai criar sua própria estival, alguma coisa parecida? Isso não existe. Pode ser que venha a existir, mas para isso você tem que ler o que está na tua frente primeiro. Parar de pensar em todas as coisas incríveis que você vai fazer, porque você não vai fazer nada disso agora. Quer planejar? Pode planejar, não tem problema. Mas faça o plano e haja sobre o plano. Fazer o plano não é o foco, e sim andar com o plano. Então a gente está sempre se preparando para viver, mas não vive nunca. E aí, como é que faz? Esse é o primeiro antagonista dessa ideia de aprender com Nadav, Avihu e Michal. Né? De uma maneira saudável, de novo, tá? E aí eu queria concluir com uma pergunta feita pelo Rabbi Moshe Feinstein, o primeiro passuco da nossa paraxá. A gente vai voltar pro primeiro passuco. Número 8, vai criar 9.1, diz o seguinte: E no 8º dia, Moshe chamou a Haron e a seus filhos e aos anciões de Israel. Tá. A pergunta que o Rabbi Feinstein faz aqui, ela não é muito óbvia, mas vamos pensar um pouco. Eles estão participando, eles não estão dentro do Mishkan, só Moshe que entrou, mas eles estão ajudando, eles estão participando juntos do processo de inauguração. Por 7 dias isso acontece. E no 8º dia que Moshe fala: E aí galera, bora lá! A gente já tá fazendo alguma coisa. Como assim, bora lá? Né? Eles já estavam lá. Por qual motivo Moshe estaria chamando eles para agir agora? Chamado de ação, né? O potencial de ação. Por quê? Por que isso está acontecendo agora? E o Rabbi Feinstein, ele explica o seguinte, que esse passuque miserávelzinho aqui, esse pequenininho, ele está fazendo uma coisa muito importante pra gente. Ele está nos orientando a qual é a forma que você vive a tua vida. Está escrito nesse passuque aqui. Antes de fazer uma mitzvah, você tem que se chamar para ir fazer a mitzvah. Eu vou fazer isso. Por quê? Porque você tem que meio que sentir que você está fazendo ela pela primeira vez. Como foi o caso de Moshe Haron e os sobrinhos dele, no caso, de Moshe, né? Os filhos de Haron. O fazer a mitzvah não pode ser uma coisa automática. Toda vez que você fizer, tem que ser uma coisa única, nova. E como é que a gente faz isso depois de anos? Eu faço Shahari tem 20 anos já de manhã cedo, todo dia. E não... Sem essa chamada, o Rabbi Moshe disse que não tem como. Sem foco, o foco anterior, o foco antes de fazer essas coisas, você não tem chance nenhuma de chegar nesse ponto de novidade, vamos dizer assim. A única forma de ver isso tudo como novo e que isso seja emocionante para você é se você focar no que você vai fazer. Por mais que a gente já tenha feito 1000 vezes. Isso que é você se doar para o negócio. Ver aquilo como não como uma obrigação, né,
Ah, eu não tenho nenhuma não, eu já fiz aqui 1000 vezes. Você vê aquilo que nem Moshe falou no começo. Eu não tenho mais nenhuma outra obrigação na minha vida, senão essa mitzvah que eu vou fazer aqui agora. Completei o joguinho. Zerei a vida se eu fizer isso aqui. Aí eu garanto que funciona. Tá? A única forma é essa. Voltando ao Rashi, Moshe diz que Aharon foi escolhido para fazer isso. E essa foi a nossa pergunta. Como é que ele é escolhido para fazer uma coisa só se ele tinha 1000 coisas para fazer? A mensagem de Moshe era bem simples, na verdade. Essa é a coisa mais importante para você nesse momento. Ele está fazendo de novo o chamado para ação. Você foi criado para que no dia da inauguração, no 8º dia da inauguração do Mishkan, nada mais existe senão esse sacrifício que você vai fazer agora. E é nisso que você tem que se concentrar, nessa mitzvah. E a lição de Moshe, que ele está dando para Haron, na verdade está dando para todo mundo aqui. Tenha a habilidade de além do qualquer coisa serve, de além da apatia, acende o fogo do entusiasmo para o que está acontecendo aqui e agora. Foca em tudo que você for fazer. Isso não é nem um pouco fácil. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Por isso que essa é a vida que eu mais trabalho. Entusiasmo. Mas a gente tem que tentar. Você nunca vai saber. A apatia e a vergonha que a Haron estava sentindo, muitas vezes atrapalham por vários motivos. Às vezes a gente tem medo de que o que os outros vão pensar de eu estar fazendo isso. Tem nada a ver. Você tem medo de falhar, medo de ser rejeitado. Às vezes a gente tem medo até que dê certo, porque as pessoas vão esperar mais da gente. A gente tem que fazer a dança da vida, não tem jeito. Não adianta ficar parando no meio, vou olhar aqui os outros dançando. Porque eu tô com medo de ser julgado. Não adianta isso. Será que você tá vivendo sem essa atenção e foco? Se você vive sem essa atenção, esse foco e esse entusiasmo, será que você está vivendo mesmo? Tá? A gente tem que tentar viver com a ideia de eu fui escolhido para fazer isso nesse momento. Porque sem isso, a gente não está dançando de verdade. Obrigado pela paciência. Shavuot Tov para todo mundo. E bons estudos. A gente se vê semana que vem. Bezat Hashem.